Olá, boa tarde. Estupro marital é um crime ainda pouco falado. Isso ocorre quando o parceiro força uma relação sexual por meio de ameaça ou violência. Mas também pode ser caracterizado quando a vítima está inconsciente. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos chamar atenção para esse tipo de crime. Eu sou Rafaela Vivas e esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal suspende processos e decisões judiciais sobre decreto de armas de fogo. Ministro Nunes Marques, do Supremo, abre prazo para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro apresente resposta à queixa-crime apresentada pela cantora Daniela Mercury por difamação. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém em prisão federal os acusados pela morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu processos que tramitam em instâncias inferiores contra o decreto do presidente Lula, que restringiu a autorização de porte e posse de armas de fogo e munição. Acompanhe os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O ministro Gilmar Mendes concedeu decisão provisória numa ação apresentada pela Advocacia Geral da União. A AGU pede que o Supremo declare a constitucionalidade do decreto 11.366, publicado em janeiro deste ano, que tornou mais rigorosos os limites para acesso da população a armamentos. O decreto suspende os registros para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, restringe o quantitativo de aquisição de armas e de munições de uso permitido, além de suspender a concessão de novos registros de colecionadores, atiradores e de caçadores, até que sejam aprovadas novas regras para aquisição de armas. O decreto passou a valer no dia 1º de janeiro deste ano e, desde então, vem sendo questionado na Justiça. Ao atender o pedido de liminar da Advocacia Geral da União, o ministro Gilmar Mendes considerou o risco na demora e lembrou que o Poder Executivo tem competência para regulamentar o Estatuto do Desarmamento dentro dos limites dos direitos constitucionais à vida e à segurança. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes explicou que inexiste na ordem constitucional brasileira um direito fundamental ao acesso a armas de fogo pelos cidadãos. Com essa determinação, todas as decisões judiciais contrárias ao decreto estão suspensas. O ministro encaminhou a liminar para referendo pelo plenário virtual da Corte. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, realizou hoje uma operação com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa e Campina Grande, ambos na Paraíba, e em São Paulo, capital. Segundo a PF, os crimes teriam sido cometidos, em tese, por sócios da Brysis Company, empresa especializada em criptoativos. Os alvos são os sócios da empresa que estão foragidos. Segundo as investigações, nos últimos 4 anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$1,5 bilhão em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos. Em outra operação, a Polícia Federal mira um grupo que seria responsável por fraudar mais de R$1,9 milhão em janeiro de 2022 de contas bancárias de prefeituras municipais de diversos estados da federação. Desde cedo, os policiais cumprem 13 mandados de busca e apreensão em 5 unidades da Federação: Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Tocantins e São Paulo. A Justiça também autorizou a apreensão e bloqueio de bens e valores da organização criminosa, com a finalidade de recuperar os ativos desviados. Uma outra ação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho do Maranhão, Superintendência Regional do Trabalho, Polícias Federal e Rodoviária Federal levou ao resgate de 17 trabalhadores que estavam em condições semelhantes a de escravo na zona rural de São João do Paraíso.
A Operação Gênese começou no dia 6 de fevereiro e foi concluída nessa quarta, com o pagamento de R$ 47 mil em verbas rescisórias aos resgatados. Os detalhes com Simone Moura. A fiscalização partiu de Imperatriz, no Maranhão, e percorreu 141 quilômetros até São João do Paraíso, onde fica a Fazenda Lajeado. É lá que funciona uma carvoaria com 36 fornos para produção de carvão vegetal. No local, o grupo de fiscalização constatou que os trabalhadores bebiam água sem qualquer processo de filtragem. Havia 3 meses que o alojamento estava sem energia elétrica, deixando os empregados isolados e expostos ao ataque de animais peçonhentos. 8 resgatados dividiam o mesmo quarto, dormindo em redes. Sem fogão, os trabalhadores improvisavam um fogareiro com lata de alumínio para aquecer e preparar alimentos. Nos alojamentos, a fiscalização encontrou quartos em estado precário, instalações elétricas irregulares e um banheiro feito de tábuas no quintal de uma das casas. Os resgatados relataram ao Ministério Público que preferiam tomar banho em um riacho que passava ao lado de um dos alojamentos. Os 17 resgatados exerciam diversas funções, como forneiro, empilhador, operador de motosserra, entre outras atividades. De acordo com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Luciano Aragão, os resgatados receberam todas as verbas rescisórias, acrescidas de férias e 13º salário proporcionais, além de 3 parcelas de seguro-desemprego, em razão de terem sido vítimas de trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho vai atuar buscando a regularização. O empregador ele precisa regularizar o seu campo de trabalho, seu local de trabalho. Para isso, nós iremos propor um termo de ajuste de conduta ou, em caso de recusa, ajuizaremos uma ação civil pública, pedindo, inclusive, danos morais a esses trabalhadores que foram submetidos a condições análogas à escravidão. A seguir, vamos falar sobre estupro marital, quando mulheres elas são vítimas dos próprios companheiros. Eu volto já. O abuso sexual, infelizmente, ainda é uma realidade para nós mulheres. Há situações que ainda são pouco faladas, como a de esposas que sofrem silenciosamente estupro por parte dos parceiros, dentro da própria casa. Algumas delas não têm a noção de que são vítimas desse crime. A repórter Evne Araújo preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos conferir. Juliana postou o vídeo que registra o próprio estupro em uma rede social. A vítima deixou ainda um relato. Estupro no casamento existe sim. Quando uma mulher não quer ou quando ela está dopada de remédios, é estupro. Diversas vezes foi violentada, machucada enquanto estava sob efeito de antidepressivos e ansiolíticos devido a toda a depressão e crises de ansiedade que eu adquiri nesse casamento. Juliana divulgou também fotos que mostram as marcas da violência que sofreu. O caso ocorreu em Praia Grande, em São Paulo, no final de janeiro. Com a denúncia, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do ex-marido dela. A situação revela uma realidade pouco conhecida por nós mulheres, o estupro marital, que só se difere de um crime de abuso sexual comum por causa do grau de intimidade entre a vítima e o criminoso. Ele ocorre quando o parceiro força uma relação sexual por meio de ameaça ou violência, ou busca o sexo enquanto a vítima está inconsciente, seja dormindo, embriagada ou sob efeito de remédios. A advogada Priscila Tardan explica que não existe uma tipificação específica na lei para o estupro marital. Mesmo assim, o crime é punido com rigor. De 20 anos que a nossa lei, a nossa jurisprudência foi alterando aí a questão do entendimento dos poderes do homem sobre o corpo da mulher. E hoje em dia a gente tem sim crime de estupro nessa situação. Não existe na nossa lei nenhum crime específico que trate do estupro conjugal. A gente vai utilizar o mesmo artigo de lei que seria válido para qualquer tipo de estupro. Só que quando o crime é cometido pelo cônjuge,
há ainda um aumento de pena. Então, se o homem estupra uma mulher desconhecida, ele pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. Agora, se ele estupra a própria esposa, essa pena de 6 a 10 anos pode ser ainda aumentada de metade. Não basta punir, é fundamental também conscientizar. Dentro de uma relação, muitas vezes, pode ser difícil a mulher identificar que está sendo vítima. Mas é importante ficar alerta. Qualquer relação sexual que não é plenamente consentida deve ser vista como uma forma de violência. Bom, agora para a gente repercutir esse assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada Maiara Brasil. Olá, doutora Maiara, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para falar de um tema tão importante, né? Pois é, a gente já apresentou na reportagem, já mostramos ali em linhas gerais que a lei vem sendo modificada ao longo dos anos. É bom lembrar que o nosso Código Penal é da década de 1940, né? Então temos Sim. avanços na legislação, não temos uma lei específica, mas punição não falta. Esse tipo de crime, nós apresentamos o caso de Praia Grande, que chamou muita atenção em todo o país, quer dizer, dentro da própria casa. Essa pena é agravada em virtude do crime ser cometido por alguém de confiança da vítima? Sim, como a colega até mencionou anteriormente, a pena pode ser aumentada em até a metade e em casos em que essa mulher esteja dopada, esteja dormindo, esteja sem condições de apresentar uma resistência, essa pena também pode ser agravada. É um agravante, sim, desse crime e, infelizmente, é algo muito real, né? E muito mais presente do que a gente imagina. Então, frequentemente, a gente ouve mulheres que estavam no puerpério, mulheres que estavam passando por tratamento psicológico, psiquiátrico, utilizando remédios e eram, sim, vítimas desse tipo de violência. Independentemente da condição, né? Pode ser ali um namoro, um casamento, uma união homoafetiva, ou uma união ali que foi feita por meio da oficialização no cartório, independentemente do regime jurídico, né? A lei, ela agasalha e pune com rigor. Exato. Você tem um relacionamento com o agressor, seja de namoro, união estável, casamento, mas o fato desse relacionamento existir não significa que o outro tem livre acesso ao seu corpo. Então, em um determinado momento, você pode não estar afim de ter uma relação sexual. Caso o outro continue investindo, continue essa relação mesmo sem o consentimento da mulher, é sim uma violência sexual. E no caso da relação homoafetiva, é muito interessante a gente comentar que a Lei Maria da Penha, ela já tem jurisprudências, né? Nós já temos jurisprudências que a Lei Maria da Penha abrange também mulheres em relacionamentos homoafetivos, porque, infelizmente, mulheres nesse modelo de relação não estão isentas de serem violentadas pelas suas parceiras. Excelente observação, doutora. Agora, é uma questão sensível. Esses casos, eles ocorrem ali dentro de 4 paredes. Então, para configurar a materialidade do crime é difícil. O que a mulher precisa fazer? No caso de Praia Grande, a mulher, ela filmou, tirou várias fotografias ali daquele ato. Normalmente, qual é a orientação para a mulher? Só a palavra basta? Ela precisa se certificar de quais elementos? Eu sempre costumo dizer que a palavra da mulher é importante, mas, infelizmente, a gente precisa de algo mais. Então, você foi vítima de uma relação, procure um médico para avaliar ali, fazer um exame ginecológico e realmente demonstrar que algo aconteceu fora da normalidade. E esse caso de Praia Grande, ele traz, assim, de uma forma muito trágica, como a mulher precisa buscar por provas, né? Então, a mulher se submeter a filmar o próprio estupro para conseguir justiça. Mas, em alguns casos, medidas extremas acabam sendo as melhores para realmente comprovar a existência desse crime. Porque como é algo que está realmente dentro de 4 paredes, não tem testemunhas, é uma pessoa que existe afeto, existe uma suposta relação de confiança, isso infelizmente ainda dificulta a comprovação
comprovação desse tipo de crime. Agora, doutora, a gente falou de avanços, né? No início, a senhora trouxe também a questão das uniões homoafetivas, desses relacionamentos. O que a senhora destaca ao longo dos anos de construções jurisprudenciais ou decisões do Poder Judiciário em torno da proteção da mulher? É interessante a gente falar que até a nossa lei, ela evoluiu muito nos últimos anos. Então, até 2005, caso o estuprador casasse com a vítima, esse crime perdia a punibilidade. Então, a gente está falando de menos de 20 anos. Até 2010, para ter um divórcio, era preciso de um motivo. E o não cumprimento das obrigações conjugais poderia ser um motivo. Ou seja, a mulher que se recusava a ter relações com o marido, ele podia pedir o divórcio por conta disso. Então, nós estamos avançando. A Lei Maria da Penha traz esse avanço de uma forma muito importante, porque ela abrange essa violência sexual para outros níveis também. Então, não é apenas a conjunção carnal. Então, eu obrigar essa mulher a ter relações sexuais sem métodos preservativos, eu obrigar essa mulher a assistir relações, vídeos ou relações com outras pessoas, também é um tipo de violência sexual. Então, a gente está numa constante evolução. Nós estamos, sim, evoluindo a passos mais lentos do que gostaríamos para efetivamente proteger as mulheres que precisam, mas estamos caminhando. Maravilha, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Boa tarde a todos. A seguir, deputado federal Eduardo Bolsonaro tem 15 dias para se manifestar sobre queixa-crime apresentada pela cantora Daniela Mercury por difamação. Os detalhes em instantes, voltamos já. O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, manteve em prisão federal os acusados pela morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de liminar em que a defesa pretendia reverter a transferência para penitenciárias federais de Amarildo da Costa Oliveira, Ozenei Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, acusados pelo assassinato e ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os crimes aconteceram ano passado, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, a colocação dos acusados em presídio de segurança máxima era necessária em razão do risco de fuga dos presos provisórios, além do perigo de morte por ordem dos supostos mandantes do crime, fato que ainda está sendo apurado pela polícia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão da transferência por entender que a medida foi devidamente justificada e que se enquadra nas hipóteses previstas em lei. Por meio de recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa dos acusados alega que a transferência foi baseada em meras conjecturas, já que não haveria evidências de que existem mandantes do crime e também aponta que a transferência pode prejudicar a prática de alguns atos processuais. Mas em análise preliminar, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que a concessão de liminar em habeas corpus só pode ser acolhida quando for demonstrada a ilegalidade do ato judicial praticado, o que não ocorreu no caso. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será analisado pela 5ª turma. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifeste sobre queixa-crime contra ele apresentada pela cantora Daniela Mercury. O prazo é previsto na lei que normatiza processos que tramitam no Supremo. A reportagem é de Evne Araújo. Em abril do ano passado, Eduardo Bolsonaro teria publicado em uma rede social um vídeo descontextualizado da cantora. Na queixa-crime, Daniela Mercury justificou que a postagem teve a intenção de difamá-la. Segundo ela, a edição do material mudou intencionalmente o sentido do que havia sido falado. O Ministério Público Federal se manifestou no caso para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa ao parlamentar. Com isso, o relator da denúncia no Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, deu prazo de 15 dias para o deputado apresentar resposta.
Depois disso, a artista tem mais 5 dias para se manifestar. O Supremo Tribunal Federal adiou a análise sobre quantos votos são necessários no plenário para definir quando passa a valer a decisão que reconheceu válida a terceirização de atividade fim. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão dessa quarta-feira e traz agora para a gente os detalhes. A questão de ordem foi levantada pelo ministro Luiz Fux, relator de um recurso contra uma decisão do TST. Nesse julgamento, o Supremo, por 7 votos, reconheceu que é válida a terceirização em toda e qualquer atividade fim. Na questão de ordem, começou a ser discutido se deve ser aplicado o quórum qualificado de 2/3, ou seja, 8 votos, ou se bastaria a concordância da maioria absoluta dos ministros, ou seja, 6 votos, para a modulação dos efeitos dessa decisão, que reconheceu a validade da terceirização. O ministro Luiz Fux disse que não houve declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso, apenas uma interpretação de validade. E, por isso, os 7 votos alcançados eram suficientes. Eu estou negando o provimento e dizendo que a questão está bem posta nos termos do parecer do Ministério Público. Por isso que eu julgo improcedente esse pedido, que a discussão, na verdade, se refere a qual é o quórum para alterar a jurisprudência de um Tribunal Superior do Trabalho numa súmula, o que não corresponde, segundo os nossos precedentes. Aí eu cito o Celso Mello, o ministro Veloso, que não corresponde à declaração de inconstitucionalidade que exige esse quórum. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Nesse caso específico da súmula 331, nós reconhecemos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que aqui não era só uma questão jurisprudencial, era uma questão de regulamentação abstrata por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto que, repito, nós reconhecemos e julgamos a DPF 324. Então, nós estaríamos dando um primeiro passo para que atos normativos, mesmo a declaração de atos normativos, mesmo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais na repercussão geral, e discutimos isso semana passada, que a repercussão geral transforma o controle difuso em abstrato nos seus efeitos. Então, nós estaríamos dando um passo para que, mesmo com efeitos erga omnes, efeitos vinculantes, a declaração de inconstitucionalidade de uma das espécies de ato normativo, súmulas de tribunais, que nós estamos a reconhecer várias súmulas de tribunais como objeto de ADPF, porque, na verdade, sob o manto de só regulamentar ou codificar a jurisprudência, estão normatizando. E, quando normatizam, nós reconhecemos a possibilidade da DPF. Como a questão foi bastante debatida, os ministros decidiram adiar a discussão da questão de ordem e trazer o tema para ser analisado em outra data. Ainda na sessão dessa quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o teto remuneratório dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo deve observar o da magistratura do Estado. Confira na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi em 3 recursos apresentados pela Assembleia Legislativa de São Paulo e pelo próprio Tribunal de Contas do município de São Paulo. As partes questionavam decisão do Supremo de junho de 2020, que considerou inconstitucional a vinculação da remuneração dos conselheiros do Tribunal de Contas do município ao dos desembargadores. Também questionou o entendimento do STF, que determinou que o número de conselheiros do TCM paulista deve ser 5, conforme a Constituição do Estado. O relator, ministro Gilmar Mendes, reajustou o voto anteriormente já proferido e determinou que o teto remuneratório dos conselheiros do Tribunal de Contas Municipal de São Paulo deve observar o da magistratura estadual, ou seja, do TJ paulista. Decidiu ainda que, embora não haja vinculação automática, é preciso de lei municipal para sua fixação. Todos os ministros seguiram esse entendimento.
Ainda na sessão de ontem, a maioria dos ministros entendeu que o Tribunal de Contas do Paraná tem competência constitucional para regulamentar normas de fiscalização de contas por meio do Sistema Integrado de Transferências, instituído pelo próprio tribunal. O governo do Paraná alegou que cabe ao Legislativo e Executivo tratar sobre atividades e procedimentos do Tribunal de Contas. Mas prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes de que, ao fixar as regras, o Tribunal de Contas do Paraná atuou dentro do poder de controle externo. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, até amanhã.